O mundo está cercado de mistérios, lendas e mitos. Especificamente, os mares e oceanos. Lugares que ainda são um pouco desconhecidos para os seres humanos. Escondem lendas que mexem com o imaginário das pessoas há muito tempo. Meu nome é Ivan Lima e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o temido Kraken. Se você é fã de Piratas do Caribe, com certeza se lembra do famoso pirata Davy Jones. Segundo a lenda descrita no filme, Jones era o senhor do mar, que poderia dar aos marinheiros que estavam à beira da morte o poder de viver por 100 anos, como membro de sua tripulação, ou até mesmo como parte de seu navio. Além disso, a lenda diz que Davy Jones controlava um monstro Kraken, uma lula gigante que habita o fundo dos oceanos. Mas não é de hoje que o Kraken está presente no imaginário popular. Durante muitos séculos, pescadores de todo o mundo, principalmente da Noruega e Groenlândia, contaram histórias de um monstro assustador que habitava as profundezas do mar. Essa enorme criatura é descrita tendo tentáculos gigantes que podem desmembrar uma pessoa em apenas um piscar de olhos. Mesmo sendo um animal gigante, ninguém pode vê-lo se aproximando. Ele se move discretamente pelas águas, até dar o bote certeiro. Os pescadores diziam que capturar um número grande de peixes de uma só vez era um sinal para eles fugirem, pois o Kraken podia estar bem embaixo deles, assustando todos os seres vivos à sua volta. Para os nórdicos, essa criatura tinha o tamanho de uma ilha e 100 tentáculos. Acreditava-se que habitava as águas profundas do Mar da Noruega, que separa a Islândia das terras escandinavas, mas poderia migrar por todo o Atlântico Norte. Além de ser uma criatura assustadora, o Kraken tinha a fama de destruir navios. Essas histórias e mitos envolvendo o Kraken, durante muito tempo, eram apenas histórias. Até que no ano de 1857, o Kraken começou a passar do mito para a realidade. Nesse ano, um naturalista dinamarquês chamado Gepetus encontrou o bico de uma lula. Você pode até não saber, mas esses animais possuem bicos. Seu principal órgão de ingestão é um par de poderosas mandíbulas móveis, em forma de bico, que podem cortar e rasgar a presa. Como ajuda complementar para matar a vítima, existe um par de glândulas salivares, que se transformaram em glândulas de veneno. Mas vamos voltar ao bico que foi encontrado. Gepetus ficou impressionado com o tamanho do bico da lula, que tinha cerca de 8 centímetros de diâmetro. Primeiro, Gepetus ficou confuso com aquilo tudo. Ele ficou pensando, será que existe mesmo uma lula desse tamanho? Tempos depois, ele ficou sabendo de outros casos de restos mortais de lulas gigantes. E foi exatamente nesse momento que ele percebeu que a lenda do Kraken podia não ser apenas uma lenda. Quando ele finalmente publicou sua descoberta, ele chamou o animal de Architeuthis dux, que significa lula dominante em latim. Até aqui tudo bem para vocês? Bom, só depois das descobertas de Gepetus que vários outros cientistas começaram a pesquisar mais sobre o animal. Mas será que essa lula gigante era tão perigosa quanto é contado nas lendas? Bom, como eu disse anteriormente, o Kraken está na imaginação das pessoas há centenas de anos. No livro A História Natural da Noruega, escrito por Erik Pontoppidan, em 1755, ele descreve o Kraken com o tamanho de uma pequena ilha e que seu corpo tinha cerca de 1,5 milhas. Para Erik, os tentáculos eram apenas uma parte do problema, pois quando o Kraken vinha até a superfície do mar e afundava novamente, ele provocava um enorme redemoinho que levava tudo para o fundo do mar. Mas não eram apenas os nórdicos que descreviam uma lula gigante como essa. Na mitologia grega, por exemplo, existe uma criatura chamada Esquila, que é uma deusa do mar com 6 cabeças. Caso você navegasse perto dela, em um estreito na Grécia, provavelmente iria destruir seu navio e devorar seus tripulantes.
Em Odisseia, do poeta grego Homero, Odisseu foi forçado a navegar perto de Esquila para evitar um monstro ainda pior. Como resultado, 6 de seus homens foram mortos por Esquila. Até na ficção, uma criatura parecida com o Kraken é citada. No livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, que foi publicado em 1870, o autor cita uma lula gigante, bem parecida com um Kraken, quando diz o seguinte: ele poderia envolver um navio de 5.000 toneladas e enterrá-lo no abismo do oceano. Então, diante de todos esses relatos, vocês acreditam que o Kraken realmente pode ter existido? Talvez as pessoas tenham apenas exagerado nas histórias, sabe como é, né? História de pescador. Eles sempre mentem sobre o tamanho do peixe. Desde a primeira descoberta de gepetos, foram descobertas outras 21 espécies de lulas gigantes. Porém, nenhum desses animais estava vivo. Às vezes eram encontradas partes do animal, outras vezes apenas os restos mortais nas praias. Por exemplo, em 1933, uma nova espécie de lula foi descrita por Guy Colborne Robinson. Ele encontrou uma espécie quase inteira em uma praia em Yorkshire, Inglaterra. Imagina-se que uma lula gigante pode chegar até 13 a 15 metros de comprimento, isso incluindo seus tentáculos. Alguns estudiosos até sugeriram que o animal pudesse chegar a 18 metros de comprimento, mas para John Ablett, do Museu de História Natural de Londres, isto é apenas uma teoria que surgiu por causa da pele do animal. O fato é que o tecido da lula pode agir como uma borracha quando é exposto ao sol, esticando e ganhando alguns metros. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo até que tamanho uma lula gigante pode chegar. Por que a ciência ainda não conseguiu estudar esse animal? Bom, lulas gigantes costumam passar a maior parte da vida no fundo dos oceanos, a uma profundidade de 400 metros a 1 quilômetro. Por que elas vivem nas profundezas? Estudiosos acham que é uma tática para poder escapar dos predadores. Mas o pouco que se sabe sobre esses animais já dá para ter uma ideia do porquê eles eram assustadores. As lulas gigantes têm olhos com cerca de 27 centímetros de diâmetro, fazendo deles bons observadores. Cientistas afirmam que os olhos são consequência da evolução, especialmente pelo fato da visão auxiliar na hora de escapar das baleias e de outros caçadores. E, diferente do que as lendas nos contam, as lulas gigantes não costumam se alimentar de pessoas e nem atacar navios. Elas comem peixes, crustáceos e, curiosamente, elas cometem canibalismo, já que comem outras lulas menores. Em um caso específico, uma lula gigante chegou a ter os restos de outra lula gigante dentro do seu estômago, confirmado que, às vezes, elas cometem canibalismo. O curioso é que as lulas não têm problemas em capturar outros animais. Além dos 8 longos tentáculos, cada um deles é repleto de dezenas de ventosas que ajudam a capturar as presas. E se tratando de lulas gigantes, isso pode parecer algo terrível, porém diferente das lendas. As lulas são animais tranquilos, que só vão atrás de suas presas quando realmente estão com fome. No geral, elas se movem lentamente para economizar energia. Então, podemos concluir que as lulas gigantes não são nada comparadas ao temido Kraken. De fato, as lulas não são monstros assustadores que devoram humanos, embora sejam conhecidas há mais de 150 anos. Os pesquisadores sabem pouco sobre esses seres magníficos. Não se sabe ao certo quais são seus padrões sociais ou comportamentais, hábitos alimentares ou mesmo para onde elas migram em diferentes épocas do ano. Mas existe um tipo de lula chamada de colossal, que pode explicar a lenda do Kraken. Esse animal foi descrito pela primeira vez em 1925 e parece ser o candidato mais promissor para explicar o monstro marinho. A lula colossal pode crescer ainda mais do que as lulas gigantes. A maior já vista tinha 8 metros de comprimento, mas por ser ainda muito jovem, os cientistas acreditam que o animal podia crescer muito mais. Mas, ao contrário da lula gigante,
a colossal parece não ser um predador ativo. Na verdade, essa espécie flutua e usa seus ganchos para prender presas que se aproximam. Além do mais, a lula colossal vive apenas nos mares da Antártica. Portanto, não pode ter sido a inspiração para as lendas escandinavas do Kraken. Uma espécie mais violenta e forte que pisca quando estão atacando. Eles são mais agressivos que lulas gigantes e são conhecidos por atacar seres humanos. Pode ser que já tenham existido lulas maiores do que todas essas citadas? Sim, é capaz, mas até hoje ninguém conseguiu encontrar provas concretas que confirmem esse fato. A vida marinha é um mistério. E apesar da história do Kraken ter chances de ser apenas uma história exagerada de pescadores, não podemos descartar a hipótese das histórias serem verdadeiras. Até porque, se atualmente as lulas gigantes nos deixam impressionados, imagina antigamente. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.